trazê-lo agora para a gente conversar mais, entender a opinião dele. Fio Soares, chefe de análise de ações lá da Oraman, grande Fio, sempre presente aqui também na BMC News com a gente. Seja bem-vindo, Fio. Bom dia. Olá, Paula. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Obrigada. Fio, queria entender um pouquinho mais da sua visão, começando um pouco, ontem nós falamos bastante sobre a questão do minério, né? O minério que teve na primeira sessão uma queda bem acentuada, depois conseguiu na segunda sessão, né, recuperar ali um pouquinho, mas a gente viu o impacto também bastante disso em relação à Vale ontem, naquele momento ali, né, inclusive da queda do minério. Entender um pouco da sua visão, porque ontem, até estava lendo aqui umas notícias, a gente estava falando agora um pouco de China, né? O quanto que China está influenciando ali essa questão meio que do controle dos preços em relação ao minério. Sua perspectiva, né, como um todo para minério e para Vale. Pois é, né? A gente está observando aí uma alta bem expressiva do minério de ferro desde o final ali de outubro, início de novembro, e o que vem sendo acompanhado pelo preço da Vale, que é o que vem salvando aí, né, o índice, né? Vale que representa 17% do índice Bovespa, está avaliado em 400 bilhões. A gente tem olhado também bastante de perto a Cosan, né? Porque a Cosan acabou de comprar aí até 6,5% da Vale, então fazendo uma conta bem simples, né? 6,5% da Vale de uma empresa de 400 bilhões vai ser na casa dos 90. Então é muito representativo aí no contexto da Cosan, e que é uma empresa que vale 30 bilhões, né? Se você pegar, né, descontar a dívida e tal. A gente gosta bastante de Cosan e acha que essa participação da Vale aí não está precificada. Agora, a perspectiva de minério, né? A gente está com a perspectiva aí global, né? De atividade econômica global de lado, até caindo um pouquinho, né? Porque a gente está passando por um ciclo aí de aumento de juros dos principais bancos centrais mundiais. Mas também temos uma restrição de oferta muito grande aí do ponto de vista do minério de ferro, né? Uma atividade muito intensiva em infraestrutura, não tem muita capacidade para entrar em operação aí nos próximos anos. Então, a nossa perspectiva aí para o minério de ferro é ficar de lado, até cair um pouquinho, ficar negociando naquele 100 com 110, que já é um patamar que assegura aí um EBITDA, uma geração de caixa muito vantajosa para todas as produtoras. Então, por isso que a gente está com o Vale aí nas nossas principais carteiras recomendadas. Aqui falando com um ótimo dia para ti. Olha só, ainda falando sobre setor de siderurgia e mineração, você falou que acredita que não está ainda, né, essa posição de Cosan ainda não está precificada em Vale. E aí eu queria te perguntar se você acredita também que essa alta, né, na cotação, essa alta no preço do aço, se isso também já está ou não sendo precificado no setor. A gente teve esse anúncio aí por parte, né, de algumas companhias já na semana passada sobre esse reajuste aí no preço do aço, várias ali acompanhando, né, inclusive uma decisão do setor. E aí, no final das contas, eu queria entender se você acredita que isso já está precificado, se isso ainda vai ser precificado. Como que você está vendo isso? A gente tem, assim, ao longo desses últimos anos, a gente teve um desenvolvimento muito importante do mercado de aço brasileiro, que foi o advento das siderúrgicas brasileiras liderarem um movimento de importação do aço por causa de um mercado estrangeiro muito, muito barato. Então, hoje, a gente tem um mercado de aço que segue um pouquinho mais a paridade do mercado internacional do que era 5, 7 anos atrás. Então, isso é importante porque o mercado internacional segue o preço do minério de ferro. Então, acaba que a gente está olhando elos diferentes da mesma cadeia e a gente tem um sequenciamento aí bem razoável da cadeia. Então, quando a gente vê uma alta no minério de ferro, a gente vê uma alta no aço. Quando a gente vê uma queda no minério de ferro, a tendência é a gente também ver uma queda no aço. E aí a siderúrgica se torna muito mais um negócio de spread, né, de um beneficiamento, né, quase como uma petroquímica, do que propriamente uma produtora de commodity, com risco de price business, né? Então a gente vê com bons olhos, né, a alta de 10%, a gente acha que está precificado sim, uma alta que reflete aí os mercados internacionais, e gostamos de siderúrgica, né? A gente gosta bastante de siderúrgica, gostamos de Gerdau, mas nessa cadeia aí de valor, a nossa preferência é por Vale nesse momento, sim. E para completar, ainda tem essa reabertura lá da China agora, parece que o negócio destravou de vez, né, Fio? Agora já não tem mais quarentena por lá, né? Já tem uma movimentação ali, depois de 3 anos, o pessoal se reencontrando. Eu já vi algumas imagens ali de aeroportos na China que chamaram bastante atenção, familiares se abraçando, ou seja, ainda tem mais esse fator que acaba sendo positivo, né?
Essa questão da reabertura é muito importante, né? A gente está acompanhando a reabertura na China e tem a perspectiva, né, de melhora na atividade econômica, mas a gente já vê aí uma reação de atividade econômica chinesa, e a gente está acompanhando bastante de perto isso aí. Mas a gente já está com o preço de minério de ferro, de aço, dessa cadeia toda e de commodities em geral reagindo já tem um tempo, né? A gente teve uma queda aí desde o auge da crise, que foi ali na guerra da Ucrânia, em março, abril do ano passado. Mas a gente vê preços já estabilizados, né? Tanto de hard commodities quanto de soft. E isso é bom, né? É bom porque as ações de commodities aqui no Brasil têm representado um porto seguro aí para as carteiras, né? E para o índice também, afinal de contas, Vale, né, representa 16,5% aí do índice, Petro os outros 10%, tá certo que Petro tem uma situação particular muito mais elaborada, mas commodities sempre foi um pedaço importante aí na composição do nosso índice e nas carteiras de ações dos investidores brasileiros, e a gente está recomendando um peso grande aí em commodities, especificamente nesse momento agora de 2023. Casa aí nos assistindo, né? Eu também, claro, no trabalho, onde for, que a gente sabe que aí a BMC News fica como segunda tela de muita gente, é muito legal ter essa audiência. Olha só, CSN Mineração é quem está liderando altas agora no setor, 3,05% de alta por enquanto. A gente tem a Auro Minerals também subindo, a BDR, né, a BDR da Canadense, Ferbasa sobe, CSNA também está subindo 0,16%. Gerdau também sobe, Vale está subindo 0,71% agora. O papel está R$ 93,10. E aí, Gerdau é a menor alta do setor, mas se mantendo no positivo, sobe 0,48%. Fio, mudando um pouquinho agora de setor, só para poder entrar aqui no setor de varejo, falar de Natura, que eu sei que você acompanha, inclusive aí o case, né, Natura, que teve aí, a gente teve um anúncio de que a BlackRock aumentou a posição, né, em cerca de 5% aí na companhia. No último fato relevante ali do dia 3 ainda não tinha, né, detalhes mais sobre isso, e aí não constava, né, essa posição de BlackRock numa posição acionária mais relevante. Eu queria entender do teu ponto de vista o que isso muda aí no perfil da companhia, tendo, né, investidores institucionais aumentando cada vez mais posição. O caso da BlackRock é um caso muito particular, né? Porque a BlackRock é a maior gestora de ativo de fundo passivo, né? Então é fundo atrelado a índice, fundo que não tem gestão ativa. Então acaba que eles têm participação muito grande em várias empresas somente por causa disso. Então não é uma questão de uma estratégia ou de algumas estratégias aí específicas dos gestores da BlackRock. Geralmente costuma não ser esse o caso. Então, quando a BlackRock atinge ou deixa de atingir um determinado patamar, não quer dizer muita coisa, quer dizer só que compradores daqueles ETFs atingiram um patamar do ETF e a BlackRock é obrigada a comprar proporcionalmente. Mas, em termos gerais, a gente está bem favorável aí com o Vale, né? A gente vê, especialmente a questão de preço, né? O pricing da Vale está muito descontado, e isso especialmente se você considerar as demais produtoras aí de cosméticos mundiais, né? A Vale, a Natura, que hoje é uma produtora, a quarta maior produtora de cosméticos a nível mundial. Tá com um pricing bastante interessante. A mudança de gestão que foi feita aí no meio do ano passado, já tivemos 6 meses aí do Fábio Barbosa tocando a empresa, já com alguns resultados interessantes, né? E a gente acredita que tem bastante potencial aí de melhora, né? O mercado não vai dar o benefício da dúvida, né? O mercado já deu o benefício da dúvida no passado, é por isso que a Natura teve essa queda tão expressiva, né? No momento ali da compra da Avon, praticamente 100% dos sinergias e dos benefícios da aquisição foram precificados no mercado, mas aí com a primeira frustração o mercado já foi para o outro oposto e está tratando com ceticismo completo. Quando as melhorias começarem a se refletir nos números, a gente acredita que a gente vai começar a ver o preço da ação subir aí. Bom, Natura agora nesse momento cai um pouquinho, 0,58, o papel está 12,08, então está aí nessa análise do fio, trazendo essa expectativa, inclusive, né, de uma alta aí no valor do papel. Mudando de setor, vamos falar um pouco de Sabesp, Fio. Da última vez que a gente bateu um papo, a gente falou sobre essa questão, né, do modelo de privatização. Eu queria que a gente pudesse retomar isso um pouco, porque agora saiu até, estão direcionando até um prazo ali, né, dizendo que a privatização da Sabesp pode sair nos primeiros 100 dias de governo do Tarcísio. A gente sabe que isso já era
promessa de campanha, ele já, né, falava sobre isso. Aí, depois disso, vem a questão de adotar um modelo, né, de privatização que foi tido na Eletrobras. E a gente até tinha batido um papo sobre isso. Dentro de 100 dias ali de governo, você acha que isso é possível realmente? Como que tá a expectativa aí de vocês para essa privatização? Esse modelo de corporation se mostrou bastante eficaz, né? A gente viu aí não só na Eletrobras, vimos na BRDT também. Os mecanismos parecem estar funcionando de controle de influência de um investidor específico, né, limitando aí em 10% o poder de voto de qualquer investidor, mas a gente tem uma perspectiva aqui de saneamento, né, que se tudo continuar como está hoje, o governo vai ter facilidade, né, de fazer a privatização, porque afinal de contas é uma empresa estadual, a regulação tradicionalmente é majoritariamente estadual, é o estado que, ou o município, né, dependendo ali da região, é o estado ou o município que determina como é que vai ser o funcionamento ali da dinâmica do saneamento. A questão mesmo é se a gente tiver alguma mudança do ponto de vista federal, né? Então a gente já viu aí ao longo da semana passada algumas mudanças ventiladas, né, em relação à mudança de competência da ANA, né, Agência Nacional de Águas, que deixaria de ser responsável por saneamento básico, a mudança também da ANA de ministério, né, que deixaria de ser do Ministério do Desenvolvimento Regional para ser do Ministério do Meio Ambiente, e aí, né, essa sugestão toda aí, essas notícias ventiladas, trazem uma insegurança jurídica que é importante, que atrapalha bastante, né, a privatização de uma empresa de saneamento. A gente teve aí algumas privatizações muito importantes ao longo do ano passado, tivemos a SEDAI, se não me engano foi ano retrasado, tivemos a Corsan no final do ano passado. Então, assim, se tudo continuar como está, eu acredito que o Tarcísio vai ter alguma facilidade em fazer essa privatização, mas a gente tem sempre o risco do governo federal intervir, né? Esse governo federal que já se declarou bastante avesso a privatizações em geral, que é em linha, né, com o próprio promessa de campanha e mandato do partido. Ok, então para poder atualizar aqui o pessoal do setor, a gente tem Sabesp aqui por enquanto, né, numa queda de 0,73% nesse momento. O papel está aqui a R$ 54,67, Sabesp 3, né, caindo aqui 0,65%. Copasa aqui cai 0,78%, liderando aqui perdas no setor. Bom, vamos lá, Paula, tem perguntas aí também para a Phil, hein? Inclusive, Débora, queria que depois você pudesse já abrir aí o setor de proteínas, porque eu queria, já que a gente está falando um pouco aí sobre, né, as commodities e principalmente, né, algumas delas ali que a gente, né, tem grande número aí de exportação, eu queria entender um pouquinho da visão do Phil sobre o setor aí de proteínas e alimentos, se você acredita que ele deve continuar, né, exatamente aquecido, ter investimentos elevados ali, como a gente viu nos últimos anos, inclusive, muito até por conta da necessidade constante ali, né, de animais para continuação operacional, mas eu queria entender um pouquinho da sua visão para essas empresas, nossas empresas mais do setor de proteínas, que são grandes exportadoras, tanto Estados Unidos quanto China. Então, nas empresas de proteínas a gente tem uma distinção muito importante, né? Porque a gente tem, por exemplo, Marfrig e JBS, são duas empresas que têm uma atividade americana que é muito grande. E nos Estados Unidos o mercado interno é muito grande, a unidade americana tende a produzir, consumir e vender para o próprio mercado americano. Então ela obedece ali a dinâmica interna americana do mercado de proteínas. Já o que a gente tem de atividade Brasil e América do Sul, mais para exportação mesmo, sendo China o principal cliente, mas de mais países ali da Ásia e até mesmo a Europa, mas principalmente a Ásia. Então, dentro desse contexto, a gente vê JBS e Marfrig com uma dinâmica bem similar, porque as duas têm uma participação muito grande no mercado americano, e o mercado americano está passando por deterioração em termos de margem, né? A gente está vendo o preço de gado subir, e aí as margens, né, que chegaram aí a 25% de margem EBITDA que a gente teve ao longo dos últimos 2 anos para Marfrig e JBS na unidade americana, a perspectiva que já vem se concretizando é de queda dessas margens. Já a questão da produção Brasil e América do Sul exportação, a gente já está bem mais otimista, né? Carne no mundo tem se consolidado como um bem de luxo, tem despontado o preço, né, em relação a outras proteínas, frango, porco, e a gente vê com muito bons olhos, tá?
especialmente gosta muito da Minerva, né? Minerva, que é uma companhia tocada de uma forma bem mais conservadora, com um crescimento bem menos expansivo, assim, com um crescimento mais de olho no uso adequado do capital, em rentabilidade, crescimento a passos pequenos, uma empresa tocada de uma forma mais conservadora. E a estratégia a gente gosta bastante também, né? Que é a produção exatamente Brasil e América do Sul para exportação, com uma diversificação bem grande aí em termos de pátios produtores. Então, com participação de Paraguai, Colômbia, Argentina, muito pesada aí dentro da geografia exportadora deles. Então, a gente gosta bastante de Minerva. A JBS e a Marfrig a gente já vê como empresas que devem continuar aí tendo deterioração nos números, ainda com lucratividade bastante interessante, né? Que é o que a gente está vendo tanto em JBS quanto em Marfrig. Lucratividade boa, pagamento de dividendo bom, mas gostamos nesse contexto aí, gostamos mais da Minerva, até mesmo para carregar, né? Não só para trade, mas um bom papel aí para carregar para a carteira mesmo. Bom, já que estamos falando do setor, deixa eu ir com a Débora, só para a gente atualizar como que está o setor agora. Fala, Débora. A gente tem o setor todo em queda, por enquanto. 0,96% de queda para a Marfrig, 8,26%. O papel, JBS cai 0,87% a R$ 22,68. Minerva também cai no 0,37%. BRF agora cai 0,46% com papel a R$ 8,65. Lembrando que a gente tem aí também um dia de cautela, né, para todos os lados, aqui e lá fora, né, Paulo? Exatamente, é justamente isso que eu queria já trazer aqui com o Fio para a gente finalizar a nossa conversa. Fio, a gente tem aí hoje, né, uma expectativa para daqui a pouco, inclusive, para a fala de Jerome Powell, se vem ou não alguma sinalização em relação à economia americana, né? A gente estava agora há pouco, inclusive, falando sobre, né, a questão da força do trabalho ainda da economia americana, do último payroll, apesar do salário ter vindo um pouco com uma leve queda ali, mas a gente vê que ainda assim é um grande desafio para o Banco Central americano, toda essa força da economia robusta por lá. Eu queria entender um pouco da sua visão, como que vocês estão trabalhando exatamente com este cenário, né, principalmente americano, o quanto isso ainda pode realmente trazer de impactos aqui para nós e qual que é a visão, né, exatamente que vocês estão tendo deste começo de 2023, o que você pode compartilhar aqui com a gente? O que está sucedendo, Paulo, é exatamente isso aí que você mencionou. A gente está tendo um cenário americano de desaceleração mais baixa do que o esperado, né? Então o mercado americano continua bastante aquecido, com uma criação de emprego bastante saudável, o que não era esperado para um momento de espaço de contração monetária, né? Um momento de aumento de juros. Então, conforme a gente vai tendo novas notícias aí sobre a atividade econômica americana aquecida, a perspectiva de fim do ciclo de alta dos juros vai ficando menor e a gente espera, né? Claro que com uma gradualidade muito grande, uma suavidade muito grande, que é o tom desse Banco Central e dos últimos bancos centrais aí americanos, a gente espera que eles sigam essa toada, né? De sinalizar juros mais altos por mais tempo, claro que, né, em pesos americanos, juros mais alto em alta de 0,25, então é uma coisa bem mais suave do que a gente vê aqui no Brasil. Isso acaba sendo ruim para a Bolsa, né, porque juros impacta a Bolsa diretamente, né, ações é um competidor direto aí de renda fixa e quando a gente vê uma perspectiva de juros mais altos por mais tempo, a gente vê uma perspectiva de Bolsa mais baixa por mais tempo. A Bolsa americana que teve uma queda importante, mas ainda não pode ser considerada uma Bolsa barata nesse momento. E a gente está recomendando para os nossos clientes uma participação sim, né, em mercados estrangeiros, mas sem aumento, né, em ações nos Estados Unidos, porque por mais que a gente tenha uma perspectiva de dólar bem favorável, a gente tem uma perspectiva aí de rendimento do S&P, né, e de ações americanas em geral abaixo do que a gente vê, por exemplo, na renda fixa aqui brasileira, que está com um nível de rentabilidade bastante interessante. Perfeito. Fio, deixa eu falar um pouquinho também contigo aqui, já caminhando para o finalzinho do nosso papo, sobre esse IPCA que foi divulgado aí de dezembro, finalizando então aí o IPCA do ano inteiro, ficou um pouco acima, né, da mediana do mercado. Eu queria entender do teu ponto de vista, lembrando que a gente também tem CPI lá fora, a gente estava falando, né, inclusive dessa fala do Powell, tem CPI essa semana, teve então inflação aqui do Brasil, né, sendo divulgada hoje. No curtíssimo prazo, a gente sabe que isso acaba diretamente afetando alguns setores especificamente, principalmente ali, né, no consumo, mas o que, na sua opinião, o investidor poderia então, de olho no que a gente tem dessa inflação e de olho no que vocês estão aí de expectativa para esse ano, buscar talvez ali setores que possam surfar um pouco menos nessa variação aí do IPCA?
Se você estiver falando assim de alocação de bolsa, a gente está muito de olho em commodity mesmo, não estamos olhando muito para a inflação, estamos olhando mais para a deterioração fiscal, né? Não inflação de curtíssimo prazo, mas perspectiva aí de inflação de longo prazo através de expansão fiscal. A gente está com uma perspectiva muito boa de commodities. No geral, a gente tem falado muito de commodities para os nossos investidores, tanto a Minerva, que eu mencionei aqui, quanto a Vale, quanto Suzano, Klabin. São empresas que têm uma dinâmica econômica que não é muito dependente da dinâmica econômica brasileira. Então, isso é um ponto muito positivo quando a gente está falando de um cenário macrofiscal aí conturbado. Não vou nem dizer deteriorado, porque o governo tem colocado aí direcionamentos que às vezes vão em direções contrárias, e a gente nem sabe muito bem qual vai ser o lado que o governo vai querer rumar. A gente tem a perspectiva dos próximos 6 meses de necessidade de aprovação de algumas pautas polêmicas, como por exemplo a reforma fiscal. Então fica muito, reforma tributária, né? Então fica muito complicado da gente traçar um cenário, né, nesse sentido, mas com certeza a gente vê uma perspectiva muito boa para commodities aí ao longo dos próximos 6 meses, 1 ano, e estamos passando isso para os clientes, isso além de renda fixa também, né, que a gente está com a renda fixa atrelada à inflação pagando juros bastante interessantes, também estamos aumentando a alocação dos nossos clientes nesse sentido também. Tá certo, Phil, quero agradecer, sempre um prazer falar contigo, você, todo o time da Orama aí, muito obrigada sempre pela atenção, por estar aqui junto com a gente da BMC News. Nada, que isso, prazer é todo meu, muito bom dia aí para vocês, Débora e Paula. Muito obrigada. Obrigada, até mais. Grande Phil Soares, sempre trazendo aí visões importantes aqui pra gente, né? Diante de vários pontos do nosso mercado. Afinal, a BMC News sempre prioriza e sempre preza, né, em ouvir a opinião de diversos profissionais que sempre passam aqui, né, compartilhando o seu conhecimento aqui com a gente.